Business Rock. Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais. Os principais empresários e executivos do mercado aqui para você. Está no ar, Business Rock. Business Rock. Sandro, não estamos ouvindo você. Toda vez que está entrando a música, ele está silenciando o microfone, não sei por quê. O Daniel tem que liberar aí. Eu vou cantando, então, até você. Você Perfeito. está ouvindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, começando tudo. Business Rock começa agora, nesta tarde, nesta manhã, nesta madrugada, onde você estiver, em qualquer lugar desse planeta, já que estamos em 58 países, mais de 100. Nós estamos agora em 136 rádios, TVs e portais no mundo inteiro, E junto com a gente, temos aí 1,7 milhões de seguidores, 52 milhões de pessoas nos sites, rádios, muita gente. Só esse último mês foram 43 mil seguidores novos no nosso programa. Então, um super abraço para todas a rede de afiliadas. E muito bem-vindo. Se você não conhece o programa, se inscreva nos canais, grite lá na rádio, fala quero o Sandrão de novo. E hoje vocês vão aprender sobre trade marketing. Eu já tive o prazer de trabalhar com trade marketing, já fiquei descabelado por causa do trade marketing, quase enlouqueci, mas é uma parte da minha vida muito emocionante, né? Uhum. Está aqui conosco Núria Nava, que começou na parte de agência agora está sentindo o pulsar da agência, né? E se você acha que trade marketing é só promotor no ponto de venda, ponto extra, negociação no ponto extra. O que é ponto extra, gente? É aquele cantinho da gôndola que aparece aqueles produtos que você, quando passa, fala assim, nossa, eu estou precisando disso. Isso é um ponto extra que a Núria, né? Não a Núria, mas a equipe dela faz a negociação, mas não é só isso. Esse é uma parte pequena do que é trade marketing, e ela vai explicar tudo. Então, por trás de todo e qualquer produto de sucesso de vendas nas gôndolas, nos supermercados, tem uma estratégia muito bem feita, muita tecnologia, muito treinamento, muito recrutamento de gente boa, né? De retenção de pessoas. É uma coisa louca. E hoje aqui no Business Rock, a gente está recebendo a Núria, que é uma executiva que começou... Olha só, essa mulher começou ajudando os pais num posto de combustível, posto de gasolina, né? Com a família... Passou pelo jornalismo, aí nós temos uma parada juntos aí, passou pelo jornalismo, mergulhou no marketing, né, no marketing digital, quando ninguém falava disso ainda, o que é marketing digital, ninguém sabia. Explicar isso para a mãe da gente é a coisa mais louca. E até agora que construiu uma carreira gigantesca em grandes empresas como a Procter & Gamble, Mars, Nivea, Red Bull. Até o meu último assistente que estava presidente da Red Bull, olha só. Formado em jornalismo pela PUC, em pós em marketing organizacional pela Universidade Estadual de Campinas, MBA pela FGV, minha companheira da FGV,
e hoje é diretora de Growth e Estratégia na Ever Trade Marketing. E lidera um movimento aí de provar que execução e estratégia estão juntas, não são coisas separadas. Senhoras e senhores, apresento Núria Nava. Bem-vinda, querida. Obrigada, Sandrão. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu peço desculpas a todos pelo atraso, né? Que tinha uma mensagem ali, ó, ela está atrasada. Eu peguei muito trânsito, mas eu consegui chegar aqui. Não, obrigada. E São Paulo é uma loucura. Gente, nós estamos em São Paulo, né? Vocês estão em qualquer lugar desse mundo. São Paulo, para quem não conhece, é um lugar fora da realidade. A Núria, né, falou, acho que eram 2h30 antes que ela saiu, vou chegar tranquilinha, tarará, e chegou meia hora depois. Né? Exato, cheguei atrasada, me troquei no carro, fiz maquiagem no carro, é assim, ó, o que o caminhoneiro viu não importa, mas... alegria! Era o que tinha ali pro almoço, era o que tinha pro momento. Vai aparecendo, siga bem caminhoneiro, né? Exato, os caminhões passavam do meu lado, eu falei, ai, tô me trocando, azar deles. Sorte deles, né? Então, todo aquele rádio, pessoal, vai pela Castelo tem coisa boa, Ai, bem-vinda então, querida, bem-vinda mesmo. E antes da gente começar, eu queria falar da nossa nova afiliada. Na verdade, são mais 9 rádios que estão se integrando aqui à rede de afiliadas do Business Rock, que é a Rádio 94 FM, em Taubaté, mas ela tem mais, tanto a Rádio FM, quanto mais 8 web rádios espalhadas em todo o interior, inclusive na cidade de São Paulo. E eu queria dar um grande abraço aí para o DJ Mariotto, que é o idealizador dessa super rádio e que está com a gente agora toda semana, vai estar transmitindo o programa do Sandrão, Business Rock, agora para todo o interior aqui também, junto com a 94 FM. Vamos colocar, tem a web rádio em Taubaté, São José, Ubatuba, Tremembé, São José dos Campos, São Paulo, tem de tudo. Então vamos ouvir um pouquinho o DJ Mariotto falando aí sobre a Rádio 94 FM. Fala, Sandrão, fala, galera, beleza? Do Business Rock, bacana. DJ Mariotto por aqui, passando para mandar um abraço para vocês aí, tá? Para toda a galera, muito legal a programação. E a gente vai estar rolando aí toda semana a programação de vocês na rádio 94 FM e na rádio web, né, nos rádios webs, tá? Falar um pouquinho rápido aqui, referente como que surgiu a rádio, né, 94 FM. Ela surgiu por vários motivos, né? E vou fazer um resumo aqui. Um deles também é por divulgação do meu trabalho, outras questões também para melhoria, né, de assuntos da cidade, divulgações e, enfim, música bacana, música boa, bandas, né? Artistas, a gente está divulgando, o pessoal está conhecendo, tá bom? E a rádio web, ela vai seguindo o padrão da rádio FM na divulgação, tá? Então é isso, um resumo rápido e agradecer a nossa parceria aí, muito bacana a programação de vocês aí, tá bom? Um abraço para vocês aí e é isso, tchau para vocês. Isso aí, DJ Mariotto, um grande abraço para você, meu irmão. Sinta-se abraçado aqui por toda a equipe do Business Rock e seja muito bem-vindo, né? A transmissão por todas as rádios do grupo vai ser também uma alegria para a gente. Então, bem-vindo aí à Super Rádio que está se iniciando aqui nas 136 rádios que fazem parte da... E para a gente começar, enquanto o pessoal está entrando, né? Tem um monte de gente entrando já tem mandando abraço, mandando oi, falando. E aí, pessoal, estou aqui. Vamos ouvir uma música, né? Que é de uma super cantora, que é uma cantora russa, né? E que mora hoje na França, é Anastasia Ivanova. Ela fez uma música muito especial. A Nandinha Heavy, queria mandar um beijo para a Nandinha Heavy, que é a produtora, promotora da Anastasia, e ela vai vir para o Brasil, vai dar uma entrevista aqui no Business Rock também, e é uma pessoa fantástica. Essa música trata um pouco de
de amor, como é que é uma relação entre duas pessoas, e é muito legal. Não vai dar para entender, porque eu acho que está numa língua meio esquisita, mas depois vocês procurem no YouTube, vocês vão ter a tradução. Mas vamos lá ouvir essa super música, que eu não sei nem como falar, está em grego, cara, muito legal. Vamos soltar aí, Anastasia Ivanova. Um beijo para você, Nandinha, e vamos ouvir o som. Você está ouvindo Business Rock. Business Rock de volta aí depois dessa música da Ivanova. Super abraço, Anastasia Ivanova, que essa música significa em grego, né? É você. E vocês procurem no YouTube que vocês vão ver a tradução, mas fala exatamente dessa relação entre uma pessoa que pertence a você, que faz a diferença na sua vida. Né? A gente está querendo um pouco disso, né? Um pouco disso. E eu estou aqui, vamos anunciar de novo, Núria Nava, Ever Trade Marketing,
né? Meu amigo Jonathan já está online aqui, já falou, tá sem som, tá com som, tá sem som. Agora tá ok, hein, Jonathan? Super abraço, meu irmão, tamo junto. E começar com essa moça aqui, que tem uma trajetória incrível, mas eu queria, né, como é que era, né, criança trabalhar com combustível, que é um troço árduo, né? Bom, meus pais, assim, eu tinha 12 anos e meus pais tinham um posto de gasolina em Bauru, e um dos desejos dos meus pais era que a gente trabalhasse desde cedo e tivesse experiência para quando chegasse a hora de entrar no mercado de trabalho eu não fosse tão cru, né? Então, eu saía da escola e eu ia cuidar da loja de conveniência para cuidar de todos os produtos, de cuidar de toda a venda. Eles não contratavam funcionários, acabavam me colocando por ali. Então, eu recebia o fornecedor, recebia o produto, cuidava da loja de conveniência, aquela coisa, e o meu irmão ficava como frentista no posto. Uau. Então, a gente se dividia ali. E aí, depois de um tempo com posto de gasolina, aí mais para frente, quando a gente saiu de Bauru e mudou para Piracicaba, meus pais tiveram transportadora de cargas. E aí, então, com 15, 16 anos, eu estava na transportadora de cargas. Uau. Eu ficava no lado administrativo da transportadora e meu irmão fazia entregas e coletas. E aí, nesse momento, eu fui aprendendo a fazer folha de pagamento de funcionário, você vai fazendo administrativo, então você recebe a carga, emite todo o conhecimento, dispara a carga, vai e volta. Então, toda essa parte de descarregar o caminhão, então tudo isso a gente ia fazendo muito como família, até a hora que eu entrei na faculdade, né? Eu passei aí no jornalismo, meus pais em Piracicaba, e eu fui para Campinas. Aí, com 16 anos, entrei na faculdade, com 17 eu saí de casa, e aí eu fui trabalhar na faculdade. Uau. Então, nessa que eu fui trabalhar na faculdade, eu trabalhei no laboratório de informática, e aí fui fazendo estágios de jornalismo, fui fazendo iniciação científica, aquele negócio da pessoa que é sem sossego, né? Sempre quer uma coisa a mais. E aí, depois, no último ano da faculdade, eu entrei numa empresa de TI. E aí eu fui trabalhar muito como estagiária e depois analista de marketing digital, onde eu conheci o meu marido, que eu tô com o Daniel aí há 17 anos. Uau! Então, por enquanto, foi isso aí. Caramba, então quer dizer, seus pais tiveram mais filhos? Porque eles precisavam de mais funcionários, Precisavam de mais funcionários, né? Mas olha, foram só 2. Uou. Acho que pela minha mãe foi mais do que suficiente. Eu quero. Opa, peraí, tem aqui na parte do frentista, na parte da conveniência. Tá, tudo bem. Agora, tem um para cada lado ali. Aí você. Na logística também, eu vou ter uma pessoa no back-office e um na frente. No front. É isso. Pô, mas seu pai já fez um treinamento de gôndola com você? Já foi logística, preparando. Entrega de materiais, onde vai? Olha receber fornecedor e tudo mais, aquele negócio. Cara, olha que sensacional, hein? Que sensacional. É muito legal isso, né? Porque estudar, né, é incrível, mas você ter esse desafio logo de criança te dá uma força, né, muito, muito diferente. Você vai entendendo muito da responsabilidade. Então, meus pais colocavam muito esse ponto de por que você está fazendo isso, o que é importante, como que você vai crescer com tudo isso. E assim, independente se você, tipo, tá descarregando o caminhão, ou tá emitindo, ou tá fazendo qualquer coisa, tudo tinha o seu valor ali, né? E aí, como família, tava sempre todo mundo junto, fazendo tudo. Então era um crescimento, uma bagagem que quando sair de casa você não fica tão perdido assim, né, no mundo. Claro. Você tem alguma noção do que está acontecendo, né? E principalmente as cobranças do mundo corporativo, né, são intensas e você já passou por por um treinamento, umas chibatadas antes, né? Tudo bem que era com amor, mas... É isso. Mas que sensacional, hein? Que sensacional. Como é o nome do seu pai e da sua mãe? Minha mãe é Márcia e meu pai é Antônio. Antônio. Estão vivos ainda? O meu pai não mais. Ah, que pena. Junto com o meu lá em cima. Meu pai, como, né, eu falo para os meus filhos, meu pai virou estrelinha e aí faz aí quase uns 1 ano e meio. O meu faz 3 também. Então, estou aqui ainda Então, um beijo para a estrelinha aí, tá junto com o meu pai aí.
nada de bebê, hein? Nada de bebê aí. Nada rapaz, de bebê, hein? ixi, devem estar curtindo um monte. E eu falo para minha mãe, meu pai deve estar num sossego agora, imagina, né? Sem a senhora para perturbar. Eu não perturbava. Eu falei, não, tadinho. Que sensacional. Então, um beijo para esses pais aí que formaram essa pessoa incrível aqui que está nos dando aula. E aí, por que jornalismo? Né? Já que tinha toda a parte de comércio, né? Exato. E foi desafiador, tá? Não foi simples a decisão, não. Chegou num determinado momento, porque a minha mãe acabou me adiantando na escola. Então, quando eu estava com 16 anos, terminando o colegial e entrando na faculdade, começou a dar aquela dúvida do que eu vou fazer para o resto da minha vida. Uhum. E é muito difícil com 16 anos você decidir o que você vai fazer para o resto da sua vida. Exatamente. Então, acabei fazendo uma orientação vocacional para pedir uma ajuda, mas o ponto-chave da decisão é que eu sempre fui muito comunicativa. E esse foi um fator que, assim, era desde criança de conversar muito, de conectar muito. Então, eu pensei em várias coisas, várias profissões diferentes, mas no fim do dia eu gostava muito de comunicar, né? E aí eu acabei entrando para o jornalismo. Todo jornalista tinha muito sonho de ser William Bonner e Fátima Bernardes do Jornal Nacional, não é mesmo? Também tinha esse sonho. E aí, conforme eu fui fazendo os estágios de jornalismo, eu falei, eu acho que eu vou trabalhar muito e talvez eu não ganhe tão bem. Começou a fazer um comparativo. Aí comecei a ver custo-benefício do meu negócio. Eu falei, eu acho que talvez eu não vá tão bem nesse caminho, né? E aí eu falei, olha, eu acho que eu vou pensar em coisas diferentes. Aí eu fui migrando de jornal impresso para TV, para rádio, aquela coisa, e cheguei em assessoria de imprensa, falei, olha, isso aqui é legal, isso dá um jogo, e aí trabalhando bem e tal, e aí apareceu uma vaga de marketing digital numa empresa de TI. E eu sou da vibe do, cara, se a oportunidade tá aí, eu vou abraçar. E sempre fui assim, sabe? E aí apareceu a oportunidade, eu falei, eu tinha assinado aquele cato de 7 dias, sabe? Sim. Eu falei, 7 dias grátis, não vai dar nada, vou testar. Cara, no 7º dia me chamaram para uma entrevista, eu passei, falei, funcionou, e é grátis. Então, eu entrei nessa e fui para marketing digital nessa empresa de TI, lá em Campinas. Que legal, que legal. E aí, porque na época ainda o marketing digital era muito incipiente, né? Ou já tava... Marketing, não sou assim tão velha. Que isso, gente? Espera, vamos voltar aí, calma aí. Mas marketing digital, a gente ainda falava muito de busca orgânica no Google. Sim. Falava muito de começar a trabalhar cauda longa nas palavras-chave do Google AdWords. Então, aí estava lançando o WordPress ali com os blogs para conectar tudo isso. Então, assim, era ainda começando, né? E aí fiz curso de marketing digital. A análise das coisas eram muito... Análise, então você via quantos cliques, era muito simples, né? Não tinha tanta profundidade, não existia um Google Trends, não existia nada que tem hoje. Hoje, né, antigamente falava em SEO, agora é GEO, então assim, hoje evoluiu absurdamente, faz tudo para você, então eu tinha que cavar muita coisa ali, né? Então foi um baita aprendizado. E eu gostei muito desse universo do marketing digital, por ser tudo novidade, né? E aí eu fiquei aí nessa empresa de TI por um bom tempo, até concluir. E aí quando eu fui concluir o meu estágio, eu concluí na base da Filadélfia. Então eu fiquei um mês fora, aproveitei e falei, mãe, quero estudar fora, tinha muito esse sonho. Minha mãe falou, então vai que eu te ajudo nessa. Minha mãe pagou o curso de inglês, a empresa deixou fazer o estágio lá, fiquei 30 dias na Filadélfia e aí peguei queria desenvolver mais essa parte do inglês, de não ter vergonha de falar, sabe? Aí fiz isso quando eu voltei efetivada e fiquei mais um tempo aí nessa empresa de TI lá em Campinas. Cara, que sensacional. Como é que chama a empresa? Na época, hoje ainda tem a CIT e era uma spin-off da CIT, a Sensidia. E todas elas existem até hoje. Já foi cliente, acho que já foi cliente. Acho que já foi cliente. Muito, muito interessante, cara, muito interessante. Mas, de novo, né? Você foi do combustível, transporte, né, jornalismo, tecnologia, né, marketing. Tudo bem que jornalismo tem uma coisa, mas é totalmente diferente. Sim. Né?
a pegada, as análises, a comunicação. Nossa, que coisa... realmente, passou na sua frente, você... Eu ia entrando. Passava, falava, eu vou tentar. Tô em início de carreira, eu ainda posso errar, vou tentar. E eu ia desbravando. Cara, e o que você achou mais complicado de sair do jornalismo, que tem uma metodologia, né? Sim. Assim, o jornalismo ele é muito quadradinho, né? Não sei o que, né? E você entra numa coisa de marketing assim, totalmente ainda nova, né? As coisas estão sendo descobertas. O que você achou mais difícil dessa transição dessa carreira? Tomar a decisão de não vou seguir a faculdade que eu estudei 4 anos e vou seguir um caminho diferente, isso foi complicado, porque eu falei, eu investi 4 anos nisso na faculdade. E aí era uma época que discutia muito se precisava ou não do diploma de jornalismo para ser jornalista. E tinha hora que derrubava, você não precisa de diploma, todo mundo pode ser jornalista. Então, como era muito instável, e eu fiquei nessa de, poxa, eu dediquei 4 anos nisso, como eu vou fazer uma migração? A partir do momento que eu entendi a realidade de rua mesmo, né, de mercado de trabalho na frente de jornalismo, aí a decisão ficou mais fácil. Então eu falei, olha, não precisa necessariamente de um diploma, vai abrir para todo mundo ser jornalista, não precisa de formação, o mercado é escasso, para você chegar na televisão tinha que lutar por muitos anos, ia ser um longo caminho a percorrer. E eu fui muito criada numa proposta de busque a sua independência financeira. Então, não dependa de ninguém para fazer a sua vida e corra atrás disso. Então, como minha mãe falava muito isso, eu falei, cara, eu não tenho um longo caminho para percorrer e ficar viajando no jornalismo. Não dava. Falei, não, eu preciso andar com as próprias pernas, não vou ficar dependendo o tempo inteiro de alguém. Então, com essa mentalidade, foi onde eu comecei a correr atrás da minha vida. Sim. E aí eu falei, vou entrar onde o bonde passar. E aí marketing digital estava latente, entrei nessa empresa de TI e aí a migração foi mais suave, entendeu? Quando você põe tudo na balança, a migração acontece. E aí foi o que o jornalismo te ensinou tanto para a TI quanto para o resto? Para a vida. Se tem uma coisa que eu falo, quem me conhece sabe que eu falo isso. 95% dos problemas é falha de comunicação. Verdade. Cara, se a pessoa junta com a outra e se conversa, se resolve. Então, às vezes eu falo assim, tem e-mail, eu falo, gente, põe todo mundo numa sala e se conversa, porque vamos matar 300 e-mails, vamos se resolver aqui? Cara, é comunicação, se conversa, se fala. Então, para mim, essa pegada de ser transparente, ser sincero, fala o que pensa, isso ajuda a você tirar algumas barreiras, tirar um pouco, às vezes, dos sentimentos, ser mais racional, mas você resolve, entende? Então, para mim, o jornalismo trouxe muito isso, assim, a comunicação transparente e objetiva, ela já me traz exatamente o foco do que eu preciso resolver. Então, isso me ajuda. É muito engraçado, eu faço muito isso também. E tem uma tendência muito grande quando você usa ou o e-mail ou o WhatsApp, a você se tornar cada vez mais agressivo. Ah, né? Sim. Não, porque não sei o quê. Pô, mas eu já mandei. E exatamente, por que vocês não sentam, né? 10 minutos e resolve esse negócio, do que fica esse monte de coisa e vai aumentando, assim. Eu não sei, eu acho que o jeito de se fazer o texto, ele vai induzindo a uma animosidade, sabe? E vários momentos que eu vejo que tá ficando um tom mais agressivo, um tom mais desconfortável, eu falo, não vou conversar mais por aqui. Te ligo e converso. Né? Porque você ler, às vezes a pessoa não está rude, grossa, é a forma como você interpreta do lado de lá. Exato. Então, se você coloca emoção nessa interpretação, pronto, você já acha que é uma briga. E não é. E tá tudo bem, mas de qualquer forma, eu passo a mão no telefone, ou né? Então vamos se falar, eu vou na sala da pessoa, eu vou na mesa da pessoa e a gente se resolve. Não, é espetacular. Uma coisa que eu uso muito também é o fechamento da conversa, da reunião. Né? Jornalismo, você tem muito disso. Aí você vai arredondando, bom, então o que ficou acertado aqui na matéria é isso, né? Tem esse ponto, tá todo mundo de acordo? Isso. E fecha. Né? Eu sou conhecida um pouco como a louca da ata.
tudo formalizado, com todos os pontos, os responsáveis. Nossa, e eu agora com essa coisa de inteligência artificial, como eu adoro isso. Porque você tinha que lembrar, anotar. Agora tô lá, tá pronta. Nossa. Eu ensinei todo mundo. Ali tem uma IA que eu adoro, que grava a conversa. Quando você termina, ou uma palestra, uma conversa, ela já resume tudo, põe tabela, já coloca quais perguntas você deveria fazer, o que ficou aberto, o que se encerrou. Então, assim, gente, IA, ela salva. Espetacular. Salva. Espetacular. Não, a inteligência artificial, estou ficando louco. Eu comprei agora aquele fone da Apple que traduz, né, simultaneamente, é espetacular. Maravilhoso. Então você não precisa nem... tô lá. Eu estava conversando com uma francesa, ela falou, eu quero experimentar para ver se funciona mesmo. Espetacular. Perfeito. Espetacular. E a outra coisa que eu usei no Web Summit que eu fui o ano passado, eu peguei a IA, né, e aí era uma palestra de um cara da Amazon até. E aí eu coloquei a IA para ouvir o cara falando e os jornalistas perguntando, tal, não sei o quê. E depois ele me trouxe tudo, né? Não precisa anotar nada. Tudo que foi falado, quais foram as perguntas, onde teve problemas e, de novo, os próximos passos, sabe, o que eu poderia perguntar. Falei, é maravilhoso. Espetáculo, eu não anotei nada. Eu falei, cara, que sensacional. Eu sou fissurado nisso, né? Eu gosto. Fissurado. Que sensacional. Bom, vamos colocar agora... Eriquinha, você tá aí, Eriquinha? Fala um oi aqui para a galera, Eriquinha. A Eriquinha tem que me controlar, porque eu falo demais, né? E ela me chibata. Eu chamo ela de esposa. Fala, esposa! Alguém tem que fazer esse papel, né? Eu vou fazer o quê? Sobrou para mim. Senão é um prazer aqui da noite. É um prazer imenso ter você aqui. Eu tenho uma curiosidade que eu já quero que você conte depois. A origem do seu nome, porque eu nunca ouvi. Então, gente, a gente devia muito trazer minha mãe para conversar aqui com vocês também, ia ser ótimo. Mas a origem do meu nome, Núria, meu irmão, ele é 4 anos e meio, 5 anos mais velho do que eu, né? E o Renan, ele gostava de uma amiguinha, assim, no prezinho. E aí, quando eu nasci, a minha mãe tinha optado, assim, por Larissa. E aí, chegou na hora, meu irmão falou, não, mas eu gosto de Núria. E aí, ficou Núria. Que era por causa da amiguinha dele? Da amiguinha do meu irmão. Aí, depois de muitos anos, eu fui descobrir, porque eu sempre achei que o nome fosse espanhol, né? Porque tem Núria, Vale del Núria, em Barcelona, tal, Bibelô de Núria, que eu fiquei super feliz em comprar e tal. E aí, depois de alguns anos, eu descobri que é um nome turco. Eu imaginei. E aí tem uma derivação que é Nurie, que é ser iluminado na etimologia e tal. E aí eu fui aprender, tipo, recentemente. Aí você adorou. Ser iluminado. Eu já achei que a história ia ser assim. Ele falou que era Núria, sua mãe colocou e depois descobriram que o nome da amiguinha era Núbia. Tipo, algo assim, sabe? A criança falou algo errado, mas eu gostei que o nome existe, tá vendo? Eu nunca ouvi. Mas... Existe. Eu conheci já outras Núrias também. E Nava? Nava Núria Piai Nava, né? Piai da minha mãe, português, e Nava italiano do meu pai. Aqui, ó, as mãos falando. A pessoa italiana aqui, ó. Não, perfeito. E outra coisa que eu queria dizer é que atualmente eu moro em Jaú, aqui do ladinho de Bauru, onde você morava. Eu sou aqui do interior, como diz. Terra dos sapatos. Exatamente, né? Terra do calçado feminino. Isso. E eu quero deixar um beijo para você especial, deixar um beijo para todo mundo que está aqui acompanhando, dizer para vocês nos seguir nas redes sociais. Eu estou um pouco afônica hoje, o tempo está um pouco louco. Ela fala muito pouco, então... Pode ser isso, faz todo sentido, inclusive. Deve ser de tanto falar. Mas eu quero dizer para vocês que qualquer um dos nossos programas, todos os programas antigos, os próximos programas, nossa agenda, nossas redes sociais, nossos contatos estão todos no nosso site,
www.businessrock.com.br. E também, se você quiser nos acompanhar, tem as redes sociais, como eu falei, ou pode nos mandar uma mensagem via WhatsApp. Se você tem agora entrou a 94 FM, mas se você tem uma rádio ou tem uma banda autoral e você quer que toque aqui, manda para a gente no 11 93905 9495. 11 93905 9495. É isso. Muito bem, Eriquinha, muito bem. E para a gente continuar o programa aqui, eu queria, essa semana, eu tive o prazer, a semana passada, né? Eu tive o prazer de ir na festa do meu grande amigo Clemente, da Plebe Hood. Clemente teve um problema cardíaco muito ferrado, né? Há uns 2 meses, e entrou para uma cirurgia bem brava cardíaca. Ele tinha 5%, ele estava me falando que ele tinha 5% de chance de vida. E aí, lá em Goiânia, e aí ele conseguiu, fez a cirurgia, os médicos foram fantásticos, e ele voltou, né? E nessa semana passada foi organizada uma festa para ele, em que se arrecadou uma grana, porque ele também não está podendo fazer todos os shows que ele faz, e para ele também levantar uma grana, ele foi gastar uma puta grana de remédio, não sei o quê, e já estava, Clemente, você já estava tomando uma cerveja, hein, cara? Porra, de 1 mês e meio já estava lá na UTI, quase morto, e agora tomando cerveja. Ele falou, não, mas o médico me autorizou, E, então, irmão, pô, foi uma festa espetacular. Tava o Kiko Zambianchi, tava o Zero, tava o cara do Ira, porra, tava um monte de gente da cena do rock and roll e do punk, e foi muito legal. Eriquinha, põe um videozinho aí que eu fiz aí junto com toda essa galera aí da fantástica festa do Clemente, por favor. Cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém. E falou para mim, falou para todo mundo. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, como diria o Belchior. Então, meu irmão, parabéns aí, de volta, né? No outro dia já tinha show no Circo Voador, não sei o que. Mas pega leve, meu irmão, pega leve, porque você me falou que vai ter que voltar no médico agora em março e o cara já tá acelerado, meu. Então, mais devagar, hein, Clemente? Super abraço. Em abril você vem aqui contar toda essa história da gente, para o nosso público aí. Então, foi espetacular, cara. Gostei demais, né? O Kiko estava lá, cantou muito, né? Então, foi gente. E tomei um pouco de cerveja, não vou mentir para vocês, né? Porque era a festa do Clemente, então eu tive que beber um pouquinho. Cheguei em casa, não sabia nem como era o meu nome. Espetacular. Bom, para a gente ir a Núria, que, né, é muito estressada, tem 2 filhos. O Jonathan está deixando ela muito louca. Jonathan, eu sei que você deixa ele muito louco. Mentira, o Jonathan é gente fina demais. É bonzinho. Mas os clientes deixam. Os clientes sempre deixam. Pode falar que não, mas eu sei, já tem. Eu já fui cliente dele muitas vezes. E para você vai ganhar agora do programa, você e o seu marido, uma massagem dentro, num spa que chama Nova Estação Massagem, dentro do Shopping Tatuapé. Você vai lá, seu marido escolhe shiatsu, o que você quiser, para você desestressar. Então, vamos colocar aqui o nosso patrocinador para a Núria conhecer um pouquinho desse super presente para ela. Gostei. Precisa relaxar e cuidar de si mesmo? A Nova Estação Massagem tem a solução. Este super espaço terapêutico em São Paulo, no Shopping Tatuapé, tem os principais tratamentos terapêuticos como
Quick Massage, Shiatsu, Reflexologia, Auriculoterapia, Drenagem Linfática, Massagem Oriental e Clássica. Em um espaço moderno e acolhedor e uma equipe de profissionais altamente capacitados vai te proporcionar bem-estar e relaxamento. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 011 96471 3842. Visite o site www.novaestaçãomassagem.com.br. Nova Estação Massagem. Cuide-se, revitalize-se. Dez meses. Bem, Meu marido também. novaestaçãomassagem.com.br, www.novaestaçãomassagem.com.br. Entre no site, mande o WhatsApp, marque, porque é espetacular. Toda semana eu tô lá, falo, Jande é a proprietária lá, falo, Jande, meu amor, eu chego lá, Jande, eu tô estressado, eu tô louco, a Vânia me tira fora do sério, sabe? O Daniel também, a Érica então, meu Deus do céu. E agora tem chegando mais gente aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, o cara que tá me tirando do sério aqui também é o Elson! Também, depois eu vou fazer umas aplicações com você, né? Aplicação de golpe, porque é dinheiro. Bom, novaestaçãomassagem.com.br. Núria, vamos conversar agora um pouquinho sobre a sua, né? Me conta um pouquinho quando você saiu do jornalismo, saiu do TI e foi para as grandes indústrias, né? Conta. Isso é muito legal, né? Procter, Red Bull, cara, assim, só quem passou por esses locais sabe a dimensão que são essas marcas, Sim. né? Você fica apaixonada por todas elas. Né? E além disso, você tem desafios que você nunca imaginou que passaria, né? Sim. Porque eles te induzem a isso. Conta um pouquinho como é que foi essa passagem nessas grandes indústrias. Bom, depois da empresa de TI, eu queria entrar aí no mercado de multinacionais, ter um desafio maior, e passei no processo seletivo da P&G, da Procter & Gamble, que ficava lá no Senesp, e eu morando em Campinas, então pegava fretado, né, aquele bate e volta todo dia. E aí na Procter eu entrei para ser especialista de material de ponto de venda. Nunca tinha trabalhado com isso na minha vida, não tinha a mínima ideia do que era uma multinacional, não sabia o que era material de ponto de venda, não sabia o que era merchandising, não sabia o que era um supermercado, sabia nada disso, nada desse universo. Eu lembro que a primeira faixa de gôndola que eu produzi de Coleston, a caixa de Coleston era desse tamanho, era tipo 10 centímetros e a faixa tinha 5 centímetros. Ninguém conseguia nem tirar da gôndola, então foi tudo errado. Tudo errado. Aí, depois que eu vi que estava tudo errado... não existia. Né? Não, planograma, não sabia nada disso, né? Então, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui a campo entender o que é que eu estou fazendo na minha vida, né? Então, visitei supermercado, juntei com a equipe de merchandising, entendi o que estava acontecendo, aonde estava errando, o que estava acertando, como funcionava, não funcionava. E aí, entendi essa primeira parte, que era essa frente, né? Da ponta final. E aí depois eu comecei a mergulhar cada vez mais, né, e entender que a conexão com o fornecedor era muito importante, porque ele que produziu o material para mim, então eu precisava entender sobre eficiência, e aí fui construindo essa área aí de material de ponto de venda, né, na minha visão, do que eu estava aprendendo. Depois de uns 2 anos nisso, era a Copa do Mundo, e aí eu fechei uma sala inteira de materiais de Copa do Mundo para todas as marcas da Procter, para que todos os clientes internos visitassem e escolhessem o portfólio do que eles queriam. Quer display, quer mega execução, o que a gente vai executar para Gillette, para Pampers, para Oral-B, para todas as marcas. Então eu montei essa sala gigantesca de materiais. E nesse momento, a minha chefe ficou doente e não pôde apresentar. E o presidente apareceu e falou, e aí? Falei, para mim, tranquilo, porque eu montei tudo, sabia tudo. E eu estava muito preparada. E aí veio o presidente com a diretoria e eu fui apresentando o material, as opções, as recomendações, tudo mais. Terminei o meu dia, o diretor que cuidava de toda a área de merchandising falou, gostei de você e quero você no meu time. Uau. E aí eu falei, uai, vamos? Por que não? E a oportunidade passou, vamos, né? O trenzão passou. O trem passou, eu só vou. E aí, é isso, sabe?
E aí ele falou, tá, mas tem o Brasil inteiro, né? Onde você quer atuar com merchandising? Falei, eu moro no interior de São Paulo, posso trabalhar para lá? Pode. Beleza. O que a gente tem que fazer? Vai para o interior e descobre, vai executar a loja. Tá bom. E aí eu fui. E aí o que eu fiz? Eu ficava a maior parte do tempo na estrada, rodando loja o tempo inteiro, né? De Campinas para cima. Então, eu ia para Prudente, para Bauru, para Marília, para todo lugar, mas visitar loja. Então, eu falava com o gerente de loja, falava com o promotor, falava com o coordenador para entender esse universo novo. E aí, entendendo esse universo novo, eu falava, por que a nossa regional está em último no ranking? Qual é o problema da nossa regional? Não é possível, eu não vou ficar em último no ranking, não vim aqui para isso. E aí, o diretor falou assim, você tem 6 meses para ficar nos top 5. Falei, beleza, vou entender o que está acontecendo. Ouvindo, comunicação. Vamos ajustar as nossas arestas. E, não deu 3 meses, a gente era top 3 Brasil. Porque a gente foi, né, trabalhando em conjunto, entendendo a ponta, entendendo os promotores, entendendo que, cara, o cara não tinha vale transporte, como é que ele ia trabalhar, ninguém olhava para isso, então você vai entendendo a dor acontecendo, e aí eu fui construindo e consegui construir rápido essa parte quando eu fui coordenadora de merchandising. Depois de um tempo, o diretor, aí mudou a diretoria, aquela coisa, aí um dos diretores falou, olha, eu cuido da unidade do Nordeste e Pernambuco tá muito ruim de execução. Você quer morar lá? Nessa época, bom, eu já era casada com o Daniel, já morava junto, tinha 2 cachorros, não tinha filho e tal. 2 cachorros. Falei, você, 2 filhos, 1 cachorro, sabe aquele negócio? Eu tinha 2 cachorros, e aí eu falei, e aí, Dani, vamos morar na praia? Vamos para Recife? Vendedora boa, né? Vamos pra praia. Vamos pra praia. Daniel sempre gostou de praia, né? Aquele negócio. Aí eu falei, e aí, topa? Na praia. Exato. É sensacional. E aí a gente pegou e o Dani topou na hora. Ele falou, cara, vamos e eu vou com você. E aí fui para Recife e aí eu trabalhei 3 meses ali com o Pernambuco, mas na sequência eu fui promovida a gerente de merchandising do Rio Grande do Norte na Bahia. E aí falou, agora você vai ter que botar essa casa em ordem. Eu só pego bucha, né? Pô, vamos lá, né? E aí, trabalhando com a turma, ouvindo, viajando, conhecendo a cultura, a gente se apaixonou pelo Nordeste, assim, maravilhoso. Cultura, as pessoas, o acolhimento, a comida, tudo. E aí eu desenvolvi um projeto por lá de juntar o canal indireto com o direto na força de merchandising e tudo mais, que rolou o topo Brasil inteiro, ganha premiação e tal. E aí eu recebi uma proposta para ser gerente de vendas no Maranhão e no Piauí. Uau. Aí, Daniel, quer ir para uma outra praia? O que você acha? Você está me zoando dessa praia, Daniel. Sim, ficar perto de Maragogi, Porto de Galinha, Natal. Não, vamos ver um outro lado, né? Aí a gente foi para o Maranhão e moramos em São Luís. E aí eu fiquei como gerente de vendas, né, do Maranhão e do Piauí, cuidando ali Grupo Mateus, que hoje é essa potência. E aí desenvolvendo todo o projeto, mas quando eu cheguei lá, o Grupo Mateus não estava bem no ranking. E aí eu falei, não é possível, né? Vamos lá, galera, me ajuda, né? Poxa vida. E aí fui entender o porquê. Para mim é a peça-chave. Entende o porquê não funciona e aí traz a solução. Cara, e aí eu mobilizei a Procter inteira para conhecer o Maranhão, para entender as dificuldades juntos e a gente achar a solução. E aí eu falei, olha, se eu colocar o senhor nos top 5, falando para o seu Wilson Matheus, se eu colocar o senhor nos top 5 desse ranking, o dinheiro que o senhor ganhar, a gente vai distribuir para toda a galera. Uau! Aí o seu Wilson olhou e falou, menina, você também, né? Eu falei, não, o senhor não vai precisar desse dinheiro. A turma vai. Aí, imagina, eu combinei com todos os vendedores, falei, se bater meta, dinheiro para todo mundo, meu amigo. Mas a gente virou, foi top 5, depois top 3 na história da vida lá do grupo. E foi muito legal, e todo mundo ganhou dinheiro. E aí, depois de um tempo, assim, de Nordeste, depois de uns 4 anos, a gente decidiu voltar para São Paulo, ficar mais perto da família e tudo mais. E aí fiquei um pouco tempo, né, na Procter em São Paulo, quando apareceu uma vaga na Mars para trabalhar com chocolates, M&M's, Snickers, Twix e tal. E aí eu fui ser gerente nacional de merchandising.
né? Aí corri o Brasil inteiro, então não conhecia a Regional Sul, não conhecia Rio, não conhecia Minas. E aí eu fui conhecendo e desbravando e conectando com todo mundo. E aí fiz um trabalho na Mars, depois eu fui para trade marketing, para canal direto na Mars, conhecendo toda essa estrutura, e aí saí de licença maternidade da Maia, né? Então, aí a Maia chegou, e aí quando eu fui voltar de licença maternidade, o meu diretor, que era da Mars, estava na Nívea, e aí ele olhou e falou assim, então, Venha. você está voltando de licença maternidade, eu tenho uma vaga aqui na Nívea para você, que tal? Eu falei, olha a oportunidade aí, né? Exato, a oportunidade está aí, não é mesmo? A gente, fui. E aí eu cuidava de merchandising nacional, mas aí eu abracei a área de novos projetos, treinamentos, e vi uma questão de processo interno, acabei agregando a área de material de ponto de venda, que eu comecei lá na Procter e tinha expertise. E aí, trabalhando na Nívea, né? Uma empresa muito gostosa para trabalhar, ambiente super gostoso, uma passagem super legal com a liderança que eu tive. E dali a pouco um headhunter liga e fala, olha, tem uma empresa aqui que quer conversar com você e tal. Eu falei, não, eu tô super bem na Nívea, me fala qual é a empresa. E aí, quando o pessoal falou é a Red Bull, eu falei, gente, eu vou explicar. E aí eu falei assim, olha, eu vou explicar para vocês quem é o perfil que vocês estão falando no telefone. Eu sou uma mãe cansada. Eu não sou jovem, né, como a galera da Red Bull. Eu não sou dos esportes radicais. Então, eu acho que eu não sou o perfil. Aí eles falaram, não, mas vai conversando com o pessoal e vê onde dá. E aí eu falava pro Daniel, falava assim, não, Dani, eu vou fazendo processo seletivo, mas eu não vou para lá. Eu tô bem na Nívea. A Red Bull, eu não tenho o perfil da empresa. Não faz sentido. Não vai. Aí foi passando. Uma entrevista, um business case, outra entrevista. Dali a pouco, carta oferta. Aí o Daniel olhou bem pra minha cara e falou, depois de todo esse processo seletivo, você vai falar não? A oportunidade tá aí, não é mesmo? Eu vou. E aí eu fui para a Red Bull e eu fui como head de merchandising para montar a estrutura de merchandising, um ambiente super gostoso de trabalhar, super animado, agitado, lata para todo lado. Então, uma oportunidade muito gostosa. Construir toda a área de merchandising. E todas essas, né, Mars, Nívea, Red Bull, eu sempre fui cliente da Ever. Eu nunca contratei a Ever diretamente, cada vez que eu chegava ela já existia, mas eu sempre criava projetos e tal, e quem me salvava nos projetos era a Ever, era o Jonathan, que era Spar, e agora é Ever, né? Então o Jonathan sempre me ajudava nas soluções. Tô com uma ideia aqui, ele falava, não, dá para operacionalizar e tal, e ele me ajudava. Então, eu sempre fui cliente da Ever, então eu sei bem como é, né, a indústria contratando e tal. E aí, na Red Bull, montei a estrutura de merchandising. A gente saiu de 200 para 700 promotores, né, com a estrutura toda, fui contratando o meu time. Então, foi um momento muito gostoso ali. E aí, eu saí na segunda licença maternidade. Então, depois da Maia, veio o Antônio. O Antônio está com 10 meses. Que beleza, que beleza. Tá tranquilinha a vida? Não, tranquilinha. Se tranquilo. antes eu era uma mãe cansada, agora eu sou uma mãe derrotada. Só derrota. E aí, agora... Então, fiquei na Red Bull até dezembro. E aí, fui conversando com o Jonathan, falando, olha, o pique da Red Bull tem que estar muito disponível, um outro formato, eu tô com 2 crianças, eu preciso repensar um pouco o meu momento de vida, preciso ter um equilíbrio, né? Eu viajava muito, então preciso ter mais esse equilíbrio de ficar em casa com as crianças e tal, mas eu não quero perder a minha força, né, de trabalho e essas coisas. E aí, conversando com o Jonathan, eu falei, você tem contato com as indústrias, né? O que a gente pensa? E aí, falou, estou montando uma diretoria de Growth Estratégia. A expectativa é cuidar, né, da área comercial, do marketing e desenvolver de forma mais robusta a área de CS, né, de sucesso do cliente. Uma pessoa que pensa como indústria dentro da agência para conectar com os clientes e a gente desenvolver esse trabalho. E aí eu olhei e falei, olha a oportunidade aí mais uma vez, não é mesmo? Passando esse trem, eu falei, Aí eu falei, vou.
Vou e... Aliás, o Jonathan, você é eu admiro muito o Jonathan. A gente nos conhecemos há sei lá quantos anos. Eu não vou falar porque dá pista da idade da gente, né? Estamos com 30 e poucos anos, tal. Mas ele é muito inteligente, muito rápido, né? E muito proativo com os clientes, né? A gente trabalha há muitos anos, fizemos parte de uma diretoria da Ampro e tal. E você está de parabéns, viu? Porque é muito difícil, né, você trazer uma cabeça de cliente, né, para dentro da agência. Porque quando você vai sendo formado pela agência, né, você começa a criar as barreiras, sabe? Sim. Que, poxa, isso não dá, porque sempre foi feito assim. Ah, não, poxa, a equipe é assim mesmo. Ah, não, tecnologia é mais ou menos, porque, né, a gente tem que recrutar as pessoas. Então, assim, vão se criando barreiras que não existem, né? E aí, quando você está do outro lado, né, quando você é indústria, que você tem o desafio do ponto de venda, né, que a agência tem o desafio de fazer o que o cliente está imaginando, está com estratégia e tal. Agora, você como estratégia, né, você pensa no todo. Como que você chega em terceiro colocado no Grupo Mateus, como você entra no Grupo Bemol, né, como você... E não é só um fornecedor, né? Um dos fornecedores é o pessoal. Aí você tem o material. Aí você tem a composição das coisas todas, o budget, cara. Tudo. Né? Exato. E, de novo, é muito... Aliás, parabéns, Jonathan, porque trazer pessoas, né, do calibre da Núria é muito importante. Vai ter um ganho violento, até porque a experiência da indústria, né, trazendo para dentro da agência é muito, muito importante, porque as análises que é feito dentro da indústria é muito mais sofisticadas do que as agências tradicionais têm. Exato. A Ever tem toda uma parte já que é uma multinacional, né, uma coisa gigante, mas eu acho que vai trazer muito ganho efetivo para a operação mesmo. Sim. E depois que o Jonathan até adquiriu a parte, né, da Spar Mundo e transformou ela toda em brasileira, ele dá o tom. Ele comprou. Ele comprou. Parabéns. Foi lá, parabéns. Comprou. Então a empresa agora toda brasileira, ele tem mais agilidade nos processos, nas tratativas, tirou as bolas de ferro, né, do pé, e agora ele consegue dar mais celeridade nas coisas. Então essa é a parte boa, porque eu consigo, na minha cadeira, trabalhar 360 com todas as áreas, trabalhar em conjunto, em parceria com operação, com RH, com financeiro, com todo mundo, mas qual é o intuito, né? Que a gente resolva todas as dores dos nossos clientes. E os clientes, eu falo, eu conheço mais o seu lado do que o lado da agência. Então, eu estava na indústria a vida inteira, e agora que eu estou chegando na agência. E na agência, para mim, não tem barreira. Para a agência, a gente vai resolver. E vai entregar a melhor opção. E aí a parte legal, porque você consegue conhecer vários clientes de vários segmentos diferentes e trazer soluções e remédios para cada dor. Então você agiliza muito isso tudo e agrega esse valor, né? Faz isso. Não, é muito legal, né? Trabalhei bastante com a parte, até por isso que eu conheci bem o Jonathan. Uma época que eu tinha uma empresa de trade marketing, né? Muito focada em cartões, né? Então, mas era espetacular. Mas é desafiante, né? Uma mãe, né, de 10 meses. Jonathan, cara, você tem uma conversa boa, cara. Você tem uma conversa boa. E nós estávamos na NRF ainda, né? Vocês estavam em Nova York. Fomos para a NRF, bebê ali, 8 meses, e eu amamentando e tudo, e fui. Que delícia. Faz parte. Olha, vamos ver quem está aqui com a gente aqui. Vaninha Pilão está aqui, Vânia Navarro, aqui, lá, está em todos os lugares. Nanda Heve, boa noite, Sandrão, equipe e produção, um beijo para você, querida. Silvinha Pinheiro, muito boa noite a todos, beijo para você. Aí tem o Antônio Nova, excelente. Ela aí falando aqui, é mais rápido ir e voltar para Dubai que Alphaville. O Sérgio falando, é verdade. Cara, Jonathan falando boa noite, ele falando, tá sem áudio, já consertou tudo, agora voltou. Quem mais que está aqui? O Jonathan falando assim, saudades, eu também tô, meu irmão, precisamos marcar
última vez que eu encontrei o Jonathan, a gente estava numa balada, né? Só, Jonathan, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo. O Júlio mandando abraço. Milena Marsola também. Núria é uma lenda. Olha só. Minha tia. De curado, eu não sei, aí tá mandando joinha. Senta que lá vem história. O Antônio Nava falando. Quem mais? Thaís, Regina. Quem que tá aqui também? Márcio Amorim. Ô, Cotonete! Beijo para você, meu irmão. Esse daí é um cara que todo o programa tá junto. Vai ganhar o bottom de Business Rockers Love, tá? Quem mais está aqui? A 94 FM de Taubaté, meu grande amigo aí, DJ. Amadeus, uau, você está em Nova York? Sim, aqui, ó, New York. Aqui é a casa do Daniel, aqui a Case Studio. Quem precisar de podcast, vem aqui na Case Studio, que é sensacional. Jonathan Coconut, ou Coconuts. Essa é a IA que eu falei, que faz o resumo de todas as palestras e reuniões. Coconut. Muito bem. Olha lá, pessoal, estamos fazendo merchan aqui, vamos fazer patrocínio o Business Rock e a Ever, tá? Vamos nessa. Aqui está falando... A formalização são fundamentais, André Franco. Beijo, Eriquinha, mandando beijo para você, Eriquinha, aqui o pessoal. Muita gente falando. Pergunta, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Núria, tem uma história maravilhosa. Quem? Welson Ferreira falando. Quero saber que história é essa, hein? Energia aqui, Jonathan. Bom, todo mundo falando isso. Bom, vamos colocar o nosso patrocinador. P2X Pay. P2X Pay é uma empresa que tem cartões de premiação, cartões virtuais, Pix premiado, tem de tudo aí para motivar a equipe da Núria, né? Então, motivando a equipe, fazendo com que eles cumpram, né, o cronograma, a diária, chegue no horário, sai no horário, coloque tudo, venda, conquiste os pontos extras. Isso é sensacional. Então, vamos ver um pouquinho da P2X Pay. Você, gestor de RH, quer saber como simplificar as premiações na sua empresa ao mesmo tempo em que motive e incentive o desempenho dos seus colaboradores? Conheça então o cartão de premiações da P2X Pay, sistema pelo qual é possível premiar os funcionários de forma tão simples quanto um clique e ainda em menos de 24 horas. E tem mais, seu time ganha a liberdade de usar o prêmio como preferir, seja em milhões de estabelecimentos, em compras online, em lojas nacionais ou internacionais e muitas outras opções. Sabe o que isso significa? Redução de custos operacionais e aumento significativo na produtividade. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo. p2xpay.com.br ou www.p2xpay.com.br p2xpay.com.br. Se você precisa motivar, premiar, é a P2Xpay que vai fazer isso para você de forma excelente. Estou aqui com a Vânia, que não me deixa mentir. Certo, Vânia? Pode pôr minha dúvida aí. Olha lá, a Vânia vendedora é uma beleza, né? Então, p2xpay.com.br. Olha lá, a Vânia no ar. A Vânia está no ar, Vânia. Olha lá. Muito bem, muito bem. Bom, voltando aqui, Núria, agora eu queria que você falasse um pouquinho do seu desafio com a Ever, né? Porque trazer essa mentalidade de indústria para dentro da agência tem umas barreiras, né? O que tem de muita facilidade é que realmente o Jonathan e a equipe dele são excelentes, já trabalham com grandes clientes há muitos anos, você mesmo trabalhou. O que você imagina de implantação, de diferencial? Tem muita coisa de inteligência artificial. O que está sendo usado de inteligência artificial dentro do trade para ajudar? Conta um pouquinho o que é esse desafio. Bom, trabalhando agora, né, do ponto de vista, né, do lado de agência, ponto-chave de início é a gente acolher todos os nossos clientes atuais, entender o momento que eles estão e propor novas soluções para resolver as dores que eles têm no ponto de venda. Né? Então, esse é um primeiro momento.
E, paralelo a tudo isso, os novos clientes que a gente busca no mercado, captação, área comercial. E aí, nesse sentido, nas soluções que a gente agrega, execução por execução, a gente trabalha muito mão de obra como, às vezes, um commodity na venda. Né? Então, o promotor que a gente pode oferecer, as outras agências também podem oferecer de certa forma. Mas existe um diferencial que a gente fala muito numa execução inteligente. Então, você precisa cada vez mais sair desse básico e agregar valor, né, no ponto de venda. Não dá mais para a gente discutir se o promotor foi ou não foi na loja, mas que dados ele está trazendo. Então, você tem um caminho a percorrer que é uma forma reativa, então ele coleta a informação e a gente trabalha esses dados, esses painéis, essas análises e aí tira algum insight, ou você se antecipar aos problemas e já trazer algumas soluções. Então, o papel dessa área de growth está um pouco mais nas análises preditivas, da gente olhar em conjunto e falar, olha, em alguns momentos, eu pego alguns clientes que estão com o trade embolado, e eu falo, o que você acha da gente parar a bola e dar uma reestruturada, dar uma repensada, compartilho alguns cases do que eu fui passando ao longo dos últimos 15 anos em trade, e aí olhar e falar, e se a gente seguir por esse caminho aqui? Né? Então, existe uma parte de você entender qual loja vai cobrir. Então, tem toda uma lista de lojas. Cobrir tudo o tempo todo, de todo jeito, impossível. Então, você precisa clusterizar, segmentar, você precisa trazer um ROI, você precisa ter um racional claro. Então, essa inteligência do go-to-market, ele já é um diferencial. E, assim, pela minha experiência, né, o cliente não passava isso para a agência, né? Você da indústria, você tinha qual loja que tinha ROI positivo, qual ROI tinha negativo, qual era a ruptura, né? Você tinha todas essas análises dentro do cliente, mas era difícil ele conversar de igual para igual e passar informações para a agência. Como é que... Nas experiências que eu tive, por exemplo, quando eu estava com o Nivea, eu ensinei a turma da agência a fazer para mim. Na Mars, a mesma coisa. Então, eu ensinei a turma da agência a fazer para mim. Por quê? Porque tem um ponto na indústria que não necessariamente você tem braço para isso. Então, às vezes é mais fácil você contratar um back-office terceirizado do que você contratar direto da indústria. E aí você capacita essa galera para trazer isso também. Então, como indústria, eu fazia muito essa troca. Né? Eu tentava, olha, traz junto, vamos construir junto. Então, nunca eu tratei a agência como fornecedor, sempre como parceiro. E esse é o grande diferencial. Porque se antes na Red Bull tinha 9 gerentes que eram da Red Bull e um gerente que era da Spar, da Ever. Então eu nunca tive 9 mais 1, eu sempre tinha 10 gerentes. Para qualquer reunião, eu tinha sempre os 10 juntos. Se ele é terceiro ou não é terceiro, não me importa, eles vão entregar juntos, entendeu? O resultado. Então, eu trazia muito esse lado, e aí esse ponto é que eu tento levar para as indústrias de vida as informações, para a gente fazer uma análise e te trazer proposta, te trazer uma evolução, te trazer uma análise, construir esse ponto juntos. Então, tem um caminho a percorrer, tem uma área de inteligência muito relevante, muito forte na Ever, que, putz, o gerente de BI pensa sempre na frente, traz ideias novas. Então, essa é a parte gostosa do trabalho, quando você traz inovação. Né? Então, inovação para um mundo, para o mercado que é um pouco de commodity, mas que você consegue ter um diferencial competitivo de inovação e levar adiante. A gente, como trade, ainda tem um caminho a percorrer, com IA, com tudo. E tem muita coisa no mercado o tempo inteiro falando de novidades. Então, a gente tem que escolher as melhores, aonde vai percorrer, para levar a solução ideal, sabe? Bom, vamos falar aqui vamos colocar o Fala Galera, Eriquinha, que é com Antônio Carlos Giraldes, o Gira da Zed Brasil Comunicação. Tem uma perguntinha da Núria, vamos ver aí. Olá, Núria, tudo bem? Meu nome é Antônio Giraldes, eu trabalho na Zed
Brasil, é uma empresa de marketing promocional, e eu queria te fazer a seguinte pergunta: quando exatamente o trade marketing deixa de ser apenas execução e passa a ser uma verdadeira alavanca estratégica de crescimento? Um grande abraço. Valeu, Gira. Muito boa pergunta, Gira. Obrigada aí por compartilhar. A nossa evolução do trade já pede, o mercado já pede um trade estratégico. Não dá mais para a gente olhar e falar, ai, olha aqui um ponto extra, olha um clip strip, olha isso daqui é ponta de gôndola. A gente já passou um pouco dessa fase para chegar no momento de trazer mais insights, trazer mais uma análise por trás disso tudo, uma análise de ROI, uma estratégia, porque no fim do dia, o varejo está apertado em margem. A indústria está com budget reduzido. Então, se você não pensar de forma estratégica para escolher as suas batalhas, você vai perder dinheiro. Para quem está na indústria, a primeira linha que corta normalmente vai ser o merchandising, porque se a indústria ainda tiver o mindset de que merchandising é despesa, ferrou. Agora, quando você agrega valor, trazendo sellout, trazendo market share, falando de ROI, mostrando que o promotor traz um uplift, trazendo o quanto você pode incrementar de sellout nas lojas com mais frequência, menos frequência, quando você trabalha todo esse contexto, aí você já trabalha um trade estratégico. Então, de verdade, não dá mais para a gente parar, né, no trade operacional, de pôr a mão na massa, e a gente precisa dos promotores cada vez mais robustos, olhando pela marca e agregando informação. E de verdade, assim, marca sem uma boa execução é puro PowerPoint. Exatamente. Né? Tudo serve, exatamente. PowerPoint tudo é lindo, né? Mas o dia a dia mesmo precisa acontecer, e ele precisa acontecer se pagando também. Exatamente. Espero que eu tenha respondido, Gira. Olha, muito legal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, passa muito rápido. E eu queria fazer a pergunta que eu faço para todos os nossos entrevistados e que vai virar um livro. E você vai ser um dos capítulos desse livro. Se você encontrasse aquela menina de 12 aninhos, a Núria com 12 aninhos, né? O que depois de toda essa sua experiência com dois guris, né? Dois guris, o que você falaria para essa Núriazinha? Acredita e vai. E vai sem medo. Oportunidade não passa duas vezes. Agarra a oportunidade. Mas uma coisa, não abra mão dos seus valores. Sabe? Então, os valores são muito importantes para mim. A honestidade, a transparência, o senso de justiça, sabe? Então, agarra as oportunidades, mas não perca os seus valores. Eu acho que isso é bem importante para o mundo de hoje, porque eu quero para os meus filhos também. Muito bem, muito bem. Falei bonito? E que coisa bonita, hein? E para a gente fechar, né, a gente tem aqui uma poesia feita, que a gente chama de Saint-Claude, né? Que é o Sandrão junto com o Claude, que é uma inteligência artificial. E a gente fez especialmente para você. Tá? Então vamos lá. Ela aprendeu cedo que ninguém vai longe sem combustível. Alguns abastecem carros, outros abastecem coragem. Cresceu entendendo que força não faz barulho, ela sustenta. Aprendeu a enfrentar dias pesados com o olhar firme e o coração acordado. Descobriu que crescer exige fôlego, que liderar exige entrega e que continuar exige alma. Mas no meio de tudo, entre metas invisíveis e responsabilidades silenciosas, ela guarda algo que não cabe em meta nenhuma. Carrega o mundo nos ombros e no colo o que realmente importa. Porque no fim do dia, quando as luzes se apagam e o silêncio finalmente chega, ela volta para casa. E ao olhar aqueles dois coraçãozinhos batendo tão perto, ela entende: o verdadeiro combustível nunca esteve nas planilhas, nem nos desafios gigantes. Sempre esteve ali, pequeno, vivo, esperando por ela. E é por eles que ela continua. Nossa, que presente lindo! Eu adorei! Muito obrigada. Então, Saint-Claude fechou aqui muito com bom. essa... Com chave de ouro. Queria
Agradecer demais, Núria, né, esse bate-papo, essa aula de trade marketing. Pessoal, quem não sabe o que é trade marketing, qual que é a sua rede social para a gente... Tem Núria_Nava no Instagram e Núria.Nava no LinkedIn. No LinkedIn eu falo mais de trade e na minha vida eu falo mais no Instagram. Núria_Nava e Núria.Nava. Núria.Nava. Então, você já sabe. E da Ever procurem. Ever Trade Marketing. Ever Trade Marketing, que vocês vão ver. Tem muita coisa. Queria mandar um super abraço para o Jonathan também. Meu irmão, estou esperando para a gente almoçar, tomar uma, né, ir para umas baladas, né, e vamos nessa. E agradecer demais, e diga uma última mensagem para todo mundo aí, de hoje, né? Ah, sim. Gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi incrível esse bate-papo, assim, estava muito nervosa por conta do trânsito que peguei, cheguei atrasada, mas não teve nada melhor do que relaxar nesse momento, num bate-papo com o Sandrão. Então, agradeço demais por todo momento aqui juntos. E obrigado pela poesia, que foi emocionante. Será. E depois eu te mando no WhatsApp, tá? Bom, gente, queria agradecer demais aí todos vocês que ficaram até agora. Infelizmente, eu não consegui falar com todo mundo. Vemos um monte de mensagens aqui no WhatsApp, em todas as redes sociais. Desculpa se eu não consegui falar com todo mundo, mas um beijo no coração. E a próxima semana estaremos de novo aqui. Danielzinho, muito obrigado. Vaninha, Elton, obrigado. Lívia, Silvinha, Rogério, toda a equipe do Business Rock. Um beijo no coração de vocês e todo mundo que está aqui no nosso programa, ouvindo, vendo e interagindo com a gente. E para a gente fechar esse programa, vamos tocar o meu grande ídolo, Raul dos Santos Seixas. E hoje eu vou tocar uma música que chama Medo da Chuva, só que ela foi feita em IA, num modelo de heavy metal. Ficou espetacular, em inglês ainda. Pô, a inteligência artificial está sendo demais. Então, um beijo no coração de todos vocês. Até as próximas semanas e vamos ouvir Medo da Chuva em inglês. Uau! I'm your slave. Keep saying I'm your husband and that I cannot leave. Like the still stones on the shore, I stay by your side without knowing all the affairs that life could bring to me. And I won't be enjoying. I have lost all my fear, all my fear, all my fear of the rain. 'Cause when it's falling on the ground, brings good things from the air. I have learned all the secrets, the secrets, the secrets of life. Watching still stones crying alone through the day and night. I cannot understand many people accepting a lie. Você conferiu Business Rock. Business Rock. Apresentado